mandou para Gaza, mandou água, mandou comida, mandou medicamentos, e o Hamas roubou tudo. O Hamas roubou a água potável para as pessoas, roubou medicamento, mandaram tudo, gasolina, mandaram tudo para eles. E o Hamas roubou. E quem não está abrindo a chancela onde estão todas as pessoas é o Hamas. O Hamas não permite a saída da população de Gaza, não permite a saída das pessoas. Eles estão usando as pessoas como moeda de troca para soltar uma quantidade muito grande de combatentes que estão nas prisões e que é impossível sonhar que vão ser soltos. Impossível, não vai haver nenhum tipo de negociação. Nós já sabemos quem são as pessoas que projetaram estes acontecimentos. Nós temos um relatório para a Central de Inteligência do Comando Sul e também de todo o posicionamento em todo o planeta de atitudes tomadas em 84 países dos 193 países da ONU. Vários dirigentes procederam de forma vil, e o principal integrante desse comportamento, 3 dias antes dos atentados, houve uma reunião do DAS, do ISIS, do Hezbollah, do Hamas, e também do Estado Islâmico, com Luiz Inácio Lula da Silva. E eles tomaram diretrizes, que está tudo gravado por satélite, está tudo documentado, em que eles se reuniram no Planalto. E, claro, nos causou bastante surpresa que o sujeito que se operou estivesse de pé, muito bem. Eu queria que a gente aqui subisse um pouco a régua da exigência moral, tá? Estamos acostumados a tratar por mau caráter políticos. Comportado com todos os terroristas e que foi identificado. Então, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu general do Exército Brasileiro, que estão acautelando a sua defesa aí em Brasília, eu quero dizer, general, o senhor está preso. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano. O senhor é o traidor à pátria da República Federativa do Brasil. O senhor, além de ser contrabandista de armas, porque o senhor roubou muitas armas em São Paulo, onde o senhor foi regimentado pelo seu, que estão dizendo que ele é defunto, Alexandre de Moraes, que morreu em 2022, e que o que está aí é um sósia. Mas sendo sósia ou não sendo sósia, o Supremo Tribunal Federal está com captura pelas forças internacionais, porque eles são narcoterroristas já envolvidos. Então, o Brasil tem severas sanções identificadas pelo comportamento de partidos políticos que conveniaram, se juntaram a levar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal, a assumir o poder executivo da República Federativa do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, ele recebeu dinheiro dos terroristas, porque os terroristas não tinham lugar para colocar o dinheiro acautelado, e eles não entregaram para o Irã, não mandaram dinheiro para os ayatolás. Então eles foram banidos,
O Hamas foi banido e tomou a faixa de Gaza. O Hezbollah também, o Estado Islâmico também, o ISIS também. Então, eles se projetaram na Colômbia e na Venezuela. Então, o presidente da Colômbia já encerrou as suas relações diplomáticas com o cônsul de Israel. E a Venezuela já está em evidência. Eles invadiram a Amazônia Legal. Eles colocaram fogo lá na área do Amazonas, em Manaus, e abriram um clarão do tamanho de Vitória para as tropas mercenárias das Farc, do ELN, dos cartéis do México, dos cartéis do Peru, dos cartéis da Venezuela, dos cartéis da Colômbia, a invadir a Amazônia Legal. E estão já combatendo. Então, o senhor que está aí tomando conta do defunto, ou do sósia do Lula, ou próprio, não interessa. Vocês estão com a captura já projetada por tropas internacionais. São 60 agências, o Comando Sur e também a captura milenar de todo aquele que atenta contra o povo judeu. Sua Majestade, o MBS, Mohammed bin Salman, procedeu a decolar com seus F-16 americanos e já se estabeleceram a monitorar a fronteira do Irã e também outras providências em outras frentes, na fronteira do Estreito de Hormuz. Ou seja, a segunda frota já se encontra, o segundo porta-aviões, já estão prontos. Blinken conversa sobre ajuda de civis com Netanyahu e tiveram que fazer a reunião nos bunkers. Neste momento, nós já sabemos das intenções dos Hamas, que ele está querendo soltar o seu exército que se encontra nas prisões em Israel. Não há como proceder. E nós fizemos um chamado para Ismael, que se encontra em Doha, para que ele proceda imediatamente com a soltura dos 250 sequestrados e que estão em 500 quilômetros de túneis espalhados por todos os 40 quilômetros de extensão da faixa de Gaza. Estes túneis levam para outras fronteiras. E já estamos procedendo com a aparelhagem tecnológica que olha debaixo do chão. E também os satélites. A população se encontra já resguardada. Mais que potência e exclusividade. Aqui a tradição nunca acaba. Nenhum ato libidinoso, nenhum ato cruel. Quem pratica isso é um grupo que tomou o Irã e que arregimentou
psicopatas que não têm hipotálamo, arregimentados desde criança a fazer as suas imolações. Com 8 anos, eles colocam bombas no corpo, tomam ônibus, explodem os ônibus, entram nos supermercados, nas cafeterias, em tudo que é lugar, e se explodem. Então, chega de dizer que Israel não está mandou gasolina, o Hamas roubou, mandou água potável, o Hamas roubou. Então, vocês aqui no Brasil que entregaram, porque o Lula não tinha dinheiro para devolver para o Hamas, ele deu a cabeça de praia o estado do Rio de Janeiro. Então, neste momento, o estado do Rio de Janeiro tem tropas. Tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e tenham certeza que também 54 nações, conjuntamente com o Comando Sur, vão proceder a erradicar os generais do Irã que se infiltraram nas comunidades, nas 1.822 favelas do Rio de Janeiro, e que todo mundo foi advertido. Então, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros do governo, do desgoverno desse Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem esteja ocupando o lugar dele, estão todos já identificados e tem a captura internacional determinada, como também os partidos políticos, os presidentes dos partidos políticos que receberam dinheiro do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico e do Irã, que o Lula começou a distribuir, dizendo que era um dinheiro dele, e que todo mundo teria uma herança, e que colocasse no sobrenome, acrescentasse o nome Lula. Então você que acrescentou no seu nome de batismo o nome de Lula, você está numa lista de captura internacional como narcoterrorista, que se estabeleceram para o domínio dos 27 estados da República Federativa do Brasil. Então, nós já temos todos vocês identificados. E isto não vai demorar, porque vocês não atendem. Nós demos 24 horas para o Ismael, que se encontra em Doha, sócio do Hamas. Lá não entra a Bíblia, não permite nenhum tipo de liberdade religiosa. Então, o senhor, as suas majestades da Arábia Saudita, estabeleceram que o Tratado de Abraão é uma realidade e todo aquele que se opor naquela região, qualquer país que se opor naquele tratado, será exterminado. Entenderam? Exterminado. Então as tropas auxiliares e já duas frotas com material suficiente para acabar com toda a Europa, acabar com toda extorsão, a evitar sequestros. Então, todos vocês aqui que mantêm reféns presos no Brasil, senhoras, senhores brasileiros inocentes, presos por um careca louco e que é uma máfia, o Supremo Tribunal Federal, todos vocês, todos, Carmen Lúcia,
Todos vocês, todos, têm a captura internacional por serem terroristas. Entenderam? Como também governadores, prefeitos, todos os que receberam dinheiro do Lula, que não era dinheiro dele, porque ele não dá dinheiro dele. Ele deu dinheiro do Hamas, do ISIS, do Estado Islâmico. Pagou jabá para a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, pagou para o Ministério Público, pagou para senadores, pagou para deputados federais, pagou para presidente de partido. E que vocês pensam que foi o Lula que deu esse dinheiro? Não foi, não. Esse dinheiro foi monitorado, está com o nome de vocês impresso e os seus CPFs. E todos vocês vão ser capturados. Entenderam? Vocês estão lembrados o que aconteceu no Chile. O Chile, um avião foi lá, jogou uma bombinha e acabou com Salvador Allende. E isso pode acontecer aqui. Já foram advertidos quando o avião quebrou as vidraças do Supremo Tribunal Federal, passou entre as duas torres da Câmara do Senado e da Câmara de Deputados e vocês nunca mais tocaram no assunto. O dinheiro de vocês, da Suíça, dos paraísos fiscais, está tudo confiscado. Por quê? Porque vocês quiseram fazer um tratado de pagar uma percentagem de 30% e tornar esse dinheiro que é fruto de terroristas, do Hamas, do Estado Islâmico, do ISIS, e que está sequestrado, como também o dinheiro do Irã. Entenderam? Então não tem como retroceder e nós vamos acabar com vocês. Entenderam? Eu não, o cargo, né? Porque é o relatório. Então, estamos aqui fazendo este trabalho ad honorem e que, graças a Jesus Cristo, a Alá, a Hashem, a Yahoo, ele permitiu que pedisse ajuda financeira, porque o meu dinheiro, desde 2002, que abracei a luta contra o narcotráfico internacional, que arregimenta a garotada que vende palha nas bocas de fumo, e que depois eles são cooptados a vender pó, vender cocaína, e quando eles vendem a cocaína, o sujeito que diz que vai pagar a sua percentagem, eles matam o rapaz e ficam com o dinheiro e colocam outro no lugar. E mandam a milícia da Angola, mandam a milícia que vocês pensam que o cara é sírio, que o cara é turco, mas o cara é do Hezbollah, do Estado Islâmico, que aprendeu a falar português e que está infiltrado aí, intocado em 1822 favelas. Então, está aberta a caça. Quando Lula viu que não tinha condições de pagar, ele antecipou a posse dele, determinado também pelos seus sócios do Supremo Tribunal Federal, do dia 19 para o dia 12. E lá apareceu o Irã. Todo mundo se apavorou, porque o Irã não pode estar presente. E a própria Janja saiu de perto. E o Lula falou, companheiro, fique tranquilo que nós vamos resolver. E qual foi o que eles resolveram? Eles entregaram o estado do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro, como pagamento da dívida do Estado Islâmico, do ISIS, do Irã e de toda essa cambada de terroristas. Então, um dos 24 filhos, do dono de Doha, onde foi feita a Copa do Mundo, veio aqui com o seu iate transatlântico
e, para não ser abatido, contratou a frota do navio americano que se posicionou do lado dele. E o que eles relataram é que eles vieram comprar banana, mas em realidade ele trouxe generais de logística para invadir os morros do Rio de Janeiro. Então, as tropas se deslocaram para o Rio de Janeiro. E o Dino, ao saber dessa situação, o Dino, esse gordo, esse balofo, também totalmente já caracterizado, ele colocou o Ministério Público Federal, em que as tropas não podem agir porque tem que ter câmera. Tem que ter câmera para ver como é que eles estão trabalhando nas comunidades. Então, eles pensam, o Dino pensa, de que ele vai poder evitar de salvar o estado do Rio de Janeiro. Então, todos os morros, 1.822 favelas, estão totalmente tomados pelos serviços de inteligência internacionais. São 60 agências de inteligência. A CIA, a DEA, a Interpol, o FBI, todo mundo se encontra já ocupando lugares camuflados para o embate. Então, esse Luiz Inácio Lula da Silva, que operou e que 3 dias antes de acontecer a tragédia em Israel, porque estava todo mundo comemorando com a Arábia Saudita a paz no Oriente e que eles não teriam como mais agir, jogaram à frente do Hamas a fazer essa carnificina, mutilar cadáveres, cortar o falo de pessoas, dos homens. Eles cortaram o falo dos homens, rasgaram as mulheres com faca na vagina até o pescoço, cortaram a cabeça, estupraram. Entenderam? E lá a garotada se revolta contra os pais, contra o pai e a mãe, porque eles querem tênis de marca, eles saem para roubar, para pilhar. Os próprios moradores de Gaza, os próprios moradores da faixa onde o Hamas, desde 2007, que ganhou as eleições, nunca mais fez eleições e mantém como refém a população. E a garotada estudante daqui do Brasil foi para Israel, atravessaram para a faixa de Gaza e lá permaneceram, nunca mais voltaram, e são extremistas, são terroristas. Então, o que eles fazem? Lá é tudo garotada, garotada não, porque também tem homens, 24, 25 anos, não é mais garoto, mas desde a idade de 8 anos, eles botam bananas de dinamite no corpo e explodem sorveterias, lanchonetes, supermercados, porque essa é a missão deles. E todos aqueles combatentes na Ucrânia aprendem a combater e regressam para ganhar patente militar e proceder com o seu ato terrorista. Todos identificados. Todos. Então, eles têm esse procedimento. Então, não é nem Israel e nem o Egito que não permitem a saída dos inocentes. Só pode sair de lá pessoas documentadas que sejam estrangeiros. Porque o resto não tem passaporte e tem que passar por uma triagem porque eles são terroristas. Aí você, lá o exército
de Israel, quando prende os terroristas, eles perguntam, você o que é? Eu sou muçulmano. Então começa a orar, aí o cara ora, aí eles veem que o sujeito é muçulmano, ele diz qual é as premissas do muçulmano: não atentar contra mulheres, não atentar com nenhum ser humano, e vocês atentaram contra essas pessoas. E eles dizem, olha, as pessoas já estavam mortas, feridas mortalmente, então a gente cortava as cabeças e mutilava os corpos. Mas já estavam mortos. E o estupro também já estavam mortas. Esse é o relato deles lá. Entenderam? Então tudo isso já visto, e vocês trouxeram para o Brasil este flagelo que não vai proceder aqui.